Fala aí, pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Iniciando mais um acompanhamento mensal, vamos falar sobre o Game 11, fundo de CRI da Guardian, mais um mês aí acompanhando este fundo. Vamos para o relatório gerencial de fevereiro. Bom, vamos lá, relatório gerencial agora de fevereiro. Descendo aqui. Patrimonial 9,20, preço da cota fechamento 8,35. Vamos dar uma olhada aqui. Game 11. Game 11. 8,27. Na verdade, ele deu uma queda, inclusive, né, do que estava em fevereiro, mas acho que alguns fundos valorizaram, mas principalmente por causa da questão do tarifaço do Trump, né? Então acaba que grande parte dos fundos imobiliários aí deu uma derretida nesses últimos dias, mas o fundo manteve aí 9,5 de dividendo, um pouco abaixo do resultado, mas ele tem reserva. O P sobre VP 9,09 está um pouquinho menor que isso, né? Exatamente porque a cota deu uma desvalorizada. Aquela estratégia que o fundo tem de beta e alfa, né? Sendo a parte mais segura entre 60 e 90, CRIs corporativo, série sênior e única. E aqui, se vocês lembram a aula de CRI, vocês vão entender, lembrar do que significa isso, né? E mostrando, inclusive, a própria questão do gerenciamento de risco. Por que mais ele coloca nessa alfa um pouco menos de exposição, mas ele sobe um pouquinho o risco, porque são subordinadas, né, cotas subordinadas. Parte de comentário. O fundo ele gerou 0,91 por cota, principalmente porque tem janeiro, né? Entrou nesse mês, primeiro mês entrou janeiro. O game, desculpa, a apuração dele usa 3 meses de inflação, novembro, dezembro e janeiro. Provavelmente o mês que vem já vai melhorar. Inclusive, até por isso que ele mantém os dividendos nesse patamar e mantendo tem 4 centavos de reserva, sem problema nenhum para manter, porque vai entrar 1,3 aqui, embora tenha janeiro 0,16, mas vai sair em novembro praticamente 1% acima, então vai vir um baita do resultado. Por isso que eles mantêm o guidance aqui de pelo menos 9,5 centavos por cota, que está bem tranquilo. De movimentações, o fundo teve o vencimento uma amortização, praticamente um pagamento do BRF Visa, que era o CRI do GARI 11. Na verdade, não teve uma quitação, foi uma renovação desse CRI, né? Foi uma reestruturação desse CRI. Que só, com a troca do proprietário, o CRI venceu automaticamente de forma antecipada. O novo proprietário demonstrou interesse na manutenção da dívida vinculada ao contrato, onde foi negociado com os principais credores do CRI antigo a manutenção da dívida através de um novo CRI, ou seja, ele foi reestruturado. Porém, com uma taxa bem maior. Eles acabaram, então, o CRI antigo era 5,25 para um novo CRI IPCA mais 8, numa emissão aproximadamente de 7,5, com exatamente a mesma matriz de risco. Então quer dizer que o game continua tendo esse CRI, porém, sendo o credor desse CRI, porém, saiu de uma taxa de 5,25 para uma taxa de IPCA mais 8. Baita de um jogo. Seria quase que a mesma coisa que se ele tivesse a amortização, a recebimento e comprasse um CRI novo. Foi basicamente, só que manteve o mesmo padrão de CRI, com as mesmas garantias e praticamente subindo 3% aí de spread. A movimentação teve a questão de um aumento da posição de CRI, principalmente que eles falam aqui que capturar, porque na verdade eles quiseram fazer isso logo até para poder capturar a inflação de fevereiro, que foi 1,3, que já vai vir aí arrebentando para todos os fundos, embora no Canip já tenha isso, né? Alguns fundos já têm esse resultado. E aqui falando sobre a questão do aumento, né, de posição de CRI, nada de IPCA, nada além disso. A gente vê aqui no resultado, gerou 91, pagou 9,1, pagou 9,5, tem 4,2 de centavos de dividendo. A gente vê aqui o resultado que vai vir em abril, que é o maior de todos, porque aí já saiu janeiro, e aí vai ser fevereiro, março. Acho que aqui já saiu fevereiro. Já vem basicamente o resultado todo sem a inflação de janeiro, um baita no resultado, e mesmo assim o fundo mantém os 9,5 centavos, que para mim tá ok, tem função. Fala aí, pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Função até do mesmo preço da cota, para mim não vejo problema nenhum. Sensibilidade dele hoje, se a gente for pegar pelo preço, 8,27, a gente está falando nessa casa aqui, ó, entre
pouquinho mais próximo, então tá dando CDI 7,87, IPCA 11, quase 12%, é bastante uma parte de CDI. Bom, pessoal, era isso. Se não tem nada muito que falar, né? A gente. Fundo super tranquilo, sem problema nenhum. A única reclamação que eu faço, e é praticamente todos os meses aí, é na demora na publicação do relatório, mas paciência. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.